Bom dia! Hoje é quarta-feira, 27 de setembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre a revisão do Plano Diretor de São Vicente, além da segurança e projetos da administração municipal, por exemplo, na área do turismo. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe o prefeito da cidade, Pedro Gouveia. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Rogério. Um prazer estar aqui com vocês. Quero aproveitar essa oportunidade aqui para poder falar da cidade de São Vicente, de tudo aquilo que está acontecendo na nossa cidade. Fico muito grato aí pelo convite e conte sempre comigo para que a gente possa trazer esclarecimentos sobre a cidade de São Vicente. Nós que agradecemos, prefeito. E também o empresário e advogado Rogério Conde. Rogério, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Obrigado, Nathalie, de novo pelo convite. Prefeito, é sempre um prazer dividir a bancada. E a todos os telespectadores que vão nos acompanhar agora, que eu espero que continuem cada vez mais informados sobre tudo o que acontece em Santos, São Vicente, na Baixada toda. Na nossa região metropolitana. E você que está em casa ou que está saindo de casa e está com seu smartphone, pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Prefeito, eu queria começar o nosso bate-papo falando sobre o plano diretor, que começa a ser revisto, Já existe aí um movimento para que esse importante documento seja reavaliado. Há quanto tempo o plano diretor de São Vicente não é revisitado, vamos dizer assim? Vamos lá. Por incrível que pareça, o nosso plano diretor é de 97. Nossa. Ou seja, 20 anos que o plano diretor da cidade de São Vicente ele não passa por uma revisão. Na verdade, em 2010, o plano diretor foi enviado, 2011, 2010, para a Câmara, mas nunca foi aprovado. Desde então, ficou na Câmara, faltou com que ele fosse aprovado pela Câmara. Então, esse plano diretor, que foi revisto depois de 97, encaminhado à Câmara, mas não foi aprovado, ele não está em vigência, ou seja, a gente precisa construir um novo plano diretor. Para isso, nós ontem, na Câmara, demos posse a uma comissão revisora do plano diretor, onde vários segmentos participam, vários secretários, para a gente fazer a construção de um novo plano diretor, para que assim a gente possa trazer o desenvolvimento e a gente possa trabalhar olhando para o futuro, para que a gente possa planejar, programar a cidade que todos nós queremos. 20 anos aí sem um novo plano diretor, São Vicente mudou da água para o vinho, né, Rogério? Não, é verdade. O plano diretor nada mais é do que um norte. Exatamente. Em que a cidade escolhe para seguir e poder se aprimorar e, inclusive, incrementar suas atividades. Eu vou aproveitar agora, Pedro, até me tenho uma curiosidade. Existe algum segmento ou alguma área em específico que a ideia dessa administração é privilegiar ou fomentar de alguma forma? Veja, Rogério, eu sempre falo que o plano diretor, ele é um momento que nós temos para fazer o planejamento da cidade, ou seja, a gente definir nesse momento aquilo que nós queremos para os próximos anos em São Vicente. E, sem sombra de dúvidas, o que nós buscamos é fazer com que haja um incremento na economia da cidade. Então, nós pensamos muito nesse plano diretor de nós estarmos bem focados em áreas específicas da cidade, possibilitando o crescimento, possibilitando que indústrias venham, possibilitando que as empresas possam fazer esses investimentos com a segurança de que terão esse respaldo do poder público. Então, sempre eu digo que o plano diretor ele precisa fazer isso, ele precisa pavimentar esse caminho para que os empresários possam trazer esses investimentos para a cidade de São Vicente com segurança. Dentro dessa ótica de trazer investimentos, fomentar a economia, como convencer hoje? Quais são os desafios que a cidade precisa vencer para convencer esse empresário, para convencer esse investidor a estar em São Vicente de uma maneira segura, Pedro? Nathalie, nenhum empresário vem para a cidade de São Vicente se as regras do jogo elas não forem claras, se nós não tivermos leis, se nós não tivermos incentivos, se nós não tivermos condições
de recebê-los. Então, por isso que o poder público ele precisa fomentar o crescimento da cidade, ele precisa abrir as portas para que esses empresários venham. E a gente precisa restabelecer a credibilidade. Isso nós estamos fazendo, que é o trabalho de formiguinha que a administração faz, colocando em dia o pagamento do funcionário, colocando em dia o pagamento com os fornecedores, colocando em dia todas as certidões, ou seja, esse é o trabalho que a gente vai fazendo e que vai restabelecendo a ordem na cidade, vai trazendo a credibilidade e assim, dessa forma, as pessoas se sentem motivadas, interessadas por investir na cidade de São Vicente. Então, o nosso papel é esse, o nosso desafio tem sido esse nesses 9 meses, onde nós nos debruçamos em diversos problemas e, graças a Deus, as coisas estão dando certo. Assumimos a cidade com 60% do limite prudencial comprometido, ou seja, hoje nós estamos conseguindo derrubar a cada mês esses números para chegarmos até o final do ano com 54 e para o ano que vem a nossa meta é voltar ao limite de 51,3, que aí sim a gente vai estar respirando e pronto para poder fazer com que a máquina pública possa também valorizar o funcionalismo. E o empresário, ele para investir, ele quer justamente sentir esse ambiente favorável, né, uma segurança jurídica para poder fazer seu investimento, saber que ele pode se planejar a médio e longo prazo e as regras do jogo não vão mudar. Exatamente. Isso é importantíssimo. Exatamente. A gente teve na semana passada o Glaucus Farinello, da secretária adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Santos, e nós discutimos também o plano diretor, a revisão, e um dos focos, uma das áreas que eles querem trabalhar muito no plano diretor é a revitalização do centro. No caso de São Vicente, há alguma área com olhar específico dentro do plano diretor? A área continental de São Vicente. A área continental de São Vicente, ela sempre, eu digo, né, eu insisto nisso, ela é de uma riqueza ímpar, né? Poucas das cidades na região têm as áreas que a área continental tem disponíveis. Agora nós precisamos trazer a infraestrutura para a área continental. Nós precisamos melhorar essa infraestrutura para que, né, a gente permita a mobilidade urbana ser uma realidade dentro da área continental, para que a gente consiga pavimentar as ruas da área continental, que a gente consiga levar equipamentos públicos de qualidade para a área continental, fazer duplicações de avenidas importantes, de vias importantes. Então, tudo isso, né, passará pelo plano diretor. Quase metade da população vive na área continental. Verdade, nós temos 57 mil moradores na área continental. Um terço, né, da população de São Vicente está dentro da área continental, né, praticamente. Então, nós precisamos levar esses investimentos, nós temos que focar muito na área continental. Já fizemos isso ao longo desses 9 meses com algumas ações importantes, mas o plano diretor, ele com certeza trará todos esses nossos sonhos, ele conseguirá nos fazermos muito mais próximo desses sonhos que nós temos para a área continental. A construção civil, ela é apontada, né, por todos os segmentos aí da economia como uma área que o resultado da geração, do giro da economia é muito rápido, porque gera muita mão de obra, mesmo que os edifícios, que os prédios, enfim, demorem para sair efetivamente do papel, mas gera muito emprego. Existem áreas onde a prefeitura pode disponibilizar para o empresário para ele investir na cidade com construção? Então, para investir em áreas da cidade, tem que ser feita uma avaliação para que a gente veja qual que é o objeto da construção, qual que serão os benefícios que trarão para a cidade. Obviamente que tudo isso a cidade está disposta a fazer, mas sempre, né, fazendo essa análise, fazendo essa avaliação. Agora, a construção civil, sem sombra de dúvidas, né, é um incremento para a economia que traz retornos muito rápidos. Então, nós precisamos fazer com que a construção civil ela esteja, né, andando lado a lado com a cidade de São Vicente, buscando desenvolvimento. Então, nós temos que criar incentivos. Nós já temos incentivos importantes para a questão da construção, a exemplo de isenção de IPTU, de outras isenções. Então, tudo isso acaba sendo, né, ferramentas que agregam essa busca por pessoas que venham investir na cidade de São Vicente. Rogério, a gente fala muito de pensar a região de uma maneira metropolitana, né? Santos tem algumas áreas, como o Glaucus falou, mas já é uma cidade muito esgotada em virtude do crescimento. E quando a gente fala de construção civil, se a gente pensa de uma maneira metropolitana, a costa da Mata Atlântica é muito rica, né, para o mercado. Não tenha dúvida. E a gente aproveita até essa oportunidade
de ter a presença do prefeito de São Vicente e tudo. São Vicente é uma das cidades mais importantes, principalmente no que diz respeito ao comércio. Sim. Você falou há pouco da questão da construção civil. São Vicente provavelmente será a próxima bola da vez entre o setor da construção, que estava muito focado em Santos, migrou para Praia Grande Exato. um pouco, e agora a gente já percebe, dentro inclusive das reuniões das entidades em que eu participo e tudo, que São Vicente está sendo visto agora como a cidade a investir. Então, existe um comércio pujante, né? Você vê o centro de São Vicente ali pujante, uma população, uns números que agradam na questão do déficit, agradam para o construtor, que você tem uma área, tem demanda e tem áreas ainda a construir. A questão da área continental ali, que você vai para aquela, também é outro fator importantíssimo. Então, eu vejo com muito bons olhos, eu acho que a tendência dentro da região metropolitana, nós termos agora a próxima cidade a ser explorada, principalmente na área da construção civil, São Vicente. Isso é muito bom, né, prefeito? Muito bom ouvir isso, ainda mais né, do Rogério. Eu fico feliz e nós vamos trabalhar muito para poder ter a cidade de São Vicente de portas abertas para que esses investimentos possam vir. Né? E a questão do plano diretor é fundamental. Por isso que eu fiz a parte antes da questão da segurança jurídica, de você encontrar um ambiente favorável. É isso que o empresário quer. É o que nós precisamos, né, focar agora nesse momento dessa discussão, dessa construção do plano diretor, para que a gente possa realmente preparar o terreno para que esses investimentos, né, venham a São Vicente. E o Rogério citou da questão do comércio de São Vicente, né? O comércio Não precisa ir para São Paulo na 25 Exatamente. de março. Não, é muito pujante. São Vicente você tem um comércio que tem tudo, com preços, né, muito super atrativos. em conta, atrativos. E um comércio que cresce a cada dia, Sem que dúvida. né, variedade, surpreende. Exatamente. Que surpreende, né, a força desse comércio da cidade. Nós temos uma associação comercial muito participativa, né, conosco, e o comércio é algo que também a gente precisa estar trabalhando todos os dias para que a gente possa continuar nessa crescente dentro do comércio. Como a população vai participar dessa revisão? Porque, além dos técnicos, né, que são necessários, a visão do morador da cidade também é fundamental para o plano diretor, né? Fundamental. Eu era vereador quando o plano diretor foi à Câmara, fui presidente da Câmara e nós ali, né, tentamos muitas vezes ali fazer com que o plano fosse votado, mas eu sinto, e falei ontem até no lançamento do plano diretor, onde nós nomeamos a comissão, que é fundamental a participação da população. Porque se você não tem a participação antes da população, com audiências públicas, com esses chamamentos para que eles participem, com a Câmara de Vereadores participando, fazendo essa discussão, quando chega na Câmara, não adianta nada, porque aí os segmentos, aí as comunidades, elas começam a te procurar para querer remendar, para querer corrigir, para querer fazer alteração, e aí a coisa não anda. Então a gente precisa discutir antes. Então isso que você está falando é muito importante. A gente precisa gastar as nossas energias agora com essa discussão. E essa discussão ela tem que passar por todos os segmentos, tem que passar por toda a cidade para que a gente possa fazer isso, né, a mais mãos do que simplesmente com as mãos do governo ou com as mãos dos técnicos. Então a gente precisa ouvir a população, sem sombra de dúvidas, nós iremos fazer essa convocação por diversos momentos, vamos em cada um dos bairros discutir o plano diretor para a gente ver o que cada um pensa também em relação ao seu bairro. Isso que o prefeito está falando é muito importante, né, Rogério? Porque a população, de um modo geral, tem mania de reclamar depois que a receita está pronta, o bolo está indo para o forno e aí as coisas meio que emperram. Eles precisam ter a consciência de que eles são parte do processo, né? Eles fazem parte dessa cidade. E você acaba tendo uma decisão definitiva. Sim. A participação da população, dos segmentos organizados, da sociedade, tudo, com isso você faz com que dê legitimidade ao plano e você evite de depois você ter parcelas ou segmentos descontentes. Você não privilegiou isso, ou você não olhou para esse lado. Então você realmente precisa fazer esse chamamento. É difícil, infelizmente, acho que até por força
de tudo que vem acontecendo no país, do descrédito de algumas instituições política. E tudo, é difícil você trazer a população, mas é importante você forçar uma situação, ir aos bairros, principalmente aqueles organizados, com sociedades de melhoramento, as ONGs, as associações, Rotary é importantíssimo, você está sempre ao lado de Rotary, porque Rotary agrega os profissionais liberais, então é muito importante você ouvir o maior número possível de atores dentro da sociedade. E abrimos este bloco falando sobre uma tragédia que serve de alerta para todos nós. A morte de uma criança de 3 anos que encontrou a arma do avô, um PM reformado que atuava em São Bernardo do Campo e fez um disparo contra a própria cabeça. A Polícia Civil deve falar hoje sobre o caso. Os vizinhos no bairro do Itararé estão chocados com a notícia. O acidente foi por volta das 9 da manhã, neste prédio onde mora a avó da criança. Eu estava entrando com o meu cachorro, eu escutei um homem, desesperado, só que não dava para entender o que ele falava. Eu vim até o portão do prédio, vi uma viatura saindo e depois encostou uma outra viatura no prédio, foi o que aconteceu. Segundo o porteiro do prédio, que não quis gravar entrevista, a família chegou a São Vicente ontem e se hospedou na casa de uma das avós da criança. Hoje pela manhã, no momento em que os pais desceram até a portaria, o menino de 3 anos e 9 meses encontrou a arma de um parente na gaveta do criado mudo de um dos quartos. Ao brincar, disparou contra a própria cabeça. O garoto foi levado às pressas para o Hospital Municipal da cidade. A equipe médica tentou ressuscitá-lo por mais de 1 hora. Por volta das 10h30 da manhã, a triste notícia. Eu não suporto a arma dentro de casa, de jeito nenhum. Tenho o maior medo disso daí. Eu tenho 3 netas pequenas, mas nunca gostei de arma dentro de casa. Isso daí parece que chama, A polícia militar acompanhou toda a ocorrência. O boletim foi registrado no DP-SED de São Vicente. É uma tragédia, foi uma tragédia. Arma em casa junto com criança, jamais, a gente não tem que ter, Agora, não cabe aqui a ninguém fazer nenhum julgamento, porque a gente pode imaginar a dor desse avô, dessa avó e de toda essa família. E voltamos a conversar com o prefeito da cidade, Pedro Gouveia, e com o advogado e empresário Rogério Conde. Você também pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Pedro, eu ainda queria falar um pouquinho sobre o plano diretor e a questão da regularização fundiária. Nós temos em São Vicente áreas invadidas que precisam de uma solução e a administração tem uma responsabilidade com a proteção do meio ambiente. Sim. Como é que isso vai ser colocado dentro do plano diretor? Nós temos uma preocupação muito grande com essa questão das invasões. Nós temos feito um trabalho hoje para conter essas invasões, para congelar as áreas invadidas, para que a gente possa ficar supervisionando, que a gente possa ficar vigiando constantemente essas áreas que têm uma possibilidade de invasões. E o plano diretor ele vai trabalhar muito essa questão. Hoje nós temos uma defesa civil atuante, nós temos um grupo que faz uma força-tarefa nesse sentido, que tem feito um trabalho contínuo. Agora nós estamos trabalhando com alguns agentes ambientais, que foi uma proposta que nós levamos isso até ao Ministério Público, que tem feito um trabalho em parceria conosco, tem sido muito próximo para nós, que nós tenhamos a possibilidade de fazer esse trabalho conjunto. E isso tudo traz uma preocupação grande. São Vicente tem um déficit habitacional muito grande e a gente está muito focado para poder correr atrás disso. Então, com programas, com projetos, a gente tem certeza absoluta que a gente vai superar esse desafio também. Temos aí já para os próximos dias algumas entregas de unidades habitacionais importantes na cidade de São Vicente, a exemplo do Penedo Primavera, depois do Tancredo, e tudo isso nos permite pensar numa política pública habitacional que faça com que todos esses problemas eles se diluam, que eles diminuam com o trabalho, com essas possibilidades de nós estarmos focados, trabalhando com um plano diretor que tenha uma política específica para a questão fundiária na cidade de São Vicente, para a questão habitacional. E isso, claro,
em parceria com a preservação do meio ambiente. Sempre. A gente hoje, eu costumo dizer aqui, né, Rogério, que o desafio do século é a gestão do lixo, né? E onde a gente tem comunidades, onde a gente tem pessoas em áreas de situação de vulnerabilidade, a gente tem uma degradação ambiental muito grande, né? Muito grande. Por isso que a nossa preocupação não é que a gente venha fazer uma contenção dessas áreas, que a gente venha fazer um congelamento simplesmente com a Defesa Civil ou com as pessoas que compõem outras secretarias, mas a gente, através de agentes ambientais. Então, nós estamos com a Secretaria de Meio Ambiente muito envolvida em todo esse plano, em todas essas ações, para que a gente tenha essa preocupação, né, ambiental que é fundamental para todas as cidades. Quanto mais uma cidade cresce, mais ela precisa investir em infraestrutura. Nós falamos especificamente da área continental de São Vicente, mas os outros 2/3 vivem em outras regiões da cidade. E só investindo em infraestrutura o município consegue cumprir a sua função social. Quais são os principais desafios que precisam ser vencidos do ponto de infraestrutura na cidade? Natália, São Vicente é uma cidade com algumas características, né, muito específicas, assim. A exemplo do serviço público de uma forma geral. Saúde, educação, serviço social, na área do esporte, nas nossas escolinhas, né, que nós temos, que nós oferecemos. A população de São Vicente, ela utiliza muito os serviços públicos. Então, o tempo inteiro a gente precisa estar trazendo investimentos, fazendo esses investimentos para poder inaugurar equipamentos que atendam a população, seja na saúde, seja na educação, em todas essas áreas. Eu, especificamente, tenho dito muito do quanto que nós queremos ter uma educação melhor na cidade. Nós vemos aí problemas absurdos em relação à segurança e eu sempre falo, segurança precisa ser discutida não na repressão, mas na prevenção. Prevenção, sem A gente dúvida. precisa muito investir na educação, na formação das nossas crianças, com programas sociais, com programas que permitam eles terem um futuro melhor, que permita com que eles tenham uma perspectiva de vida. Então, toda essa infraestrutura para a área da educação é uma prioridade nossa, na área da saúde também porque hoje a saúde, a gente sabe o quanto que a saúde é deficitária. Isso não é na cidade de São Vicente, é no país como isso é no todo. país por conta dos repasses do governo federal, do governo do estado, que são injustos com os municípios, mas a gente tem que ser valente, a gente tem que enfrentar as dificuldades e trazer essa infraestrutura necessária para a cidade. Então, a gente vai focar muito sempre nesses equipamentos que permitam à população ter acesso ao serviço público. Esse é o grande desafio e a grande meta que nós temos. Como é que está, Pedro? Como está a questão de saneamento? De saneamento básico, tudo. Eu andei lendo que parece que a Sabesp está pensando ou está prestes a iniciar uma nova fase do Onda Limpa e tudo. Eu queria saber, em São Vicente, qual é o cenário que você encontrou quando assumiu? A cidade de São Vicente, na questão do saneamento, é uma cidade bastante avançada comparada com outras cidades. Nós temos que fazer algumas intervenções no Jockey especificamente, temos que fazer na área continental, em alguns bairros da área continental, precisamos trazer alguns investimentos para lá, mas na ilha especificamente nós temos uma área muito boa, né? Os números, eles passam 80% na cidade de São Vicente, então eu acredito que esses investimentos da Sabesp, essa parceria com a Sabesp, são positivos para que a gente possa ir fazendo essas correções, fazendo esses investimentos nessas regiões especificamente que precisam, né, ter esse olhar mais atento, para que a gente consiga corrigir isso e, obviamente, o sonho de todos nós termos, né, 100%. o saneamento 100% nas nossas cidades. Sem dúvida nenhuma. Pedro, voltando à sua penúltima colocação, que você falou da questão não da repressão, mas da prevenção, e eu acredito muito nisso. Semana passada nós tivemos a divulgação de um vídeo horrível, né? Verdade, muito triste. Onde um grupo de adolescentes agindo como se fossem grandes super-heróis, aterrorizando a região, lá a gente está com o vídeo na tela, aterrorizando a região da Vila Margarida. Hoje a gente sabe, as unidades chegaram inclusive a serem fechadas por falta de segurança e o secretário de saúde foi muito pontual e muito rigoroso e disse, se tiver que fechar de novo por falta de segurança, nós vamos fechar. E a Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, em parceria com o município, hoje está mantendo ali um esquema de policiamento 24 horas. Isso vai ser por tempo indeterminado, pelo menos até a situação, não sei se resolvida, mas
Porque a gente sabe que o crime é muito inteligente, vai migrando, né? Verdade. Por isso que a repressão muitas vezes não resolve e a educação é o caminho. Nathalie, todo mundo fala que o crime é organizado e que o crime, né, ele tem esse poder de inteligência que muitas vezes falta à polícia. Eu não concordo. O que acontece é que não dá para a gente ter uma viatura em cada esquina, Claro que não não. dá para a gente ter um policial em cada lugar que a gente sabe que são pontos, né, de violência. O que a gente precisa fazer, o que o Brasil precisa fazer é educar as nossas crianças, Sim. é formar as nossas crianças, é fazer políticas públicas que invistam na pessoa. Hoje, infelizmente, as pessoas elas querem ver a polícia, é lógico, elas querem resolver o problema de um dia para o outro. Mas mais arma, mais polícia, mais todas essas coisas geram mais violência. O que a gente precisa fazer é dar oportunidade para as pessoas optarem pelo bom caminho. Agora, se a gente não dá essa opção, é lógico que eles vão pegar a primeira porta, a primeira oportunidade e vão partir para caminhos tortos. Até porque a grande pergunta que se faz quando se vê uma imagem dessa é: aonde é que... O que estava faltando para que essas crianças, né? Porque adolescente... Sim, Nathalie, né? veja a idade desses meninos. Por que eles estavam São na meninos rua? Veja, não Né? é... Cadê a oportunidade para tirá-los da Se a gente rua? tem... Eu me lembro, na cidade de São Vicente, todo mundo que é da cidade de São Vicente vai lembrar, nós tínhamos o GEPOM. Sim. O GEPOM, quando nós implantamos o GEPOM, os índices de violência na cidade de São Vicente eram altíssimos. Quando implantou o GEPOM, esses números foram caindo a cada ano. O GEPOM era um plano assim, maravilhoso. Você tirava o muito menino, bacana. esse menino que está nessa idade que ele precisa, que ele está namorando, que ele precisa comprar um tênis, que ele precisa comprar um celular, que ele está entre aquela idade que vai para o exército. Ou seja, ele saía livre do alistamento militar, ele automaticamente ingressava no GEPOM. Sim. Ingressava no GEPOM, ganhava um salário, tinha ali um curso que ele fazia, saía dali empregado. Criava uma perspectiva. E é uma rede de Tripulantes- acolhimento, né? Tripulantes do Futuro, que era um outro programa que nós tínhamos. Quantos e quantos jovens você viaja por aí, você encontra... Ô Pedro, tudo bem? Eu sou de São Vicente. Fiz Tripulantes do Futuro, me formei no Tripulantes do Futuro. Meninos que moravam em situação de vulnerabilidade, que hoje estão viajando o mundo, que hoje estão trabalhando, conseguindo sustentar sua família, conseguindo dar uma condição melhor. É isso que precisa fazer. E por sinal, hoje a gente está inaugurando, onde era o Tripulantes do Futuro, um polo da ETECRI. Exatamente. Que é uma escola de economia criativa. Assina, né? É hoje que a gente vai inaugurar um polo totalmente remodelado, novo. Nós estamos com um polo na Vila Margarida e com um polo no México 70. Ou seja, a gente tem que estar presente em duas áreas conflitantes, complicadas, exatamente próximas a essa área ali na Polidoro Bittencourt, onde houve esse problema, para que a gente possa. A gente tem que abraçar, a gente tem que acolher a nossa população, os nossos jovens. Eu acredito muito nas pessoas, Nathalie. Eu sou apaixonado por esse tema. Eu vou na contramão de todo mundo, porque eu quero acreditar nas pessoas, eu quero acreditar no ser humano e para isso a gente tem que fazer investimentos. Então o nosso governo vai estar sempre focado para poder estender a mão para as pessoas, para que a gente possa mudar essa realidade. Eu não quero esse negócio de vamos discutir se libera as pessoas andarem armadas. Não, vamos fugir disso. A gente tem que fazer uma outra discussão. A gente tem que fazer a discussão de como a gente vai cuidar das nossas crianças para que a gente possa formá-los e que a gente possa dar oportunidade para eles terem os mesmos direitos que os meus filhos têm, os mesmos acessos que os meus filhos têm. E não pensar em políticas de guerra, né? Exatamente. Mas políticas de paz, né? E outra coisa, a população Exatamente. pode ter certeza também que, como essa imagem correu o mundo praticamente, Sim. né? A população pode ter certeza também que a questão, a polícia não é só ostensiva, não é só a questão da viatura. Existe a inteligência da polícia também. E a população pode ter certeza, que eu acredito demais na corporação, pode ter certeza que já a essa altura do campeonato já tem a inteligência da polícia, já está descobrindo. Porque aqueles jovens. Já deteve, né? Porque não pode prender. Não, e aqueles jovens, pode ter certeza que estão sendo influenciados por Com um certeza. adulto. Sem dúvida. Sempre tem um adulto por trás. E esse adulto vai ser detectado, vai ser reconhecido e as providências vão ser tomadas. O que a gente não pode é permitir que as comunidades que vivam em vulnerabilidade social enxerguem o crime organizado como o salvador dos seus problemas e não poder contar com a solução
que venha do poder público, né? Isso é que a gente não pode permitir. O parceiro da população tem que ser o poder público. Exato, o poder não o público crime. que tem que estar próximo, ajudando, auxiliando, criando pontes. Esse é o nosso dever, é essa a nossa obrigação. Acredito muito que a oportunidade de estar à frente de uma prefeitura, de uma cidade como São Vicente, para que a gente tenha essa oportunidade realmente de ajudar as pessoas, que a gente tenha a oportunidade realmente de fazer com que o tempo que a gente está ali na prefeitura, a gente tenha a oportunidade de transformar a vida das pessoas, né? Eu fico muito feliz quando a gente encontra um pai de família hoje que fala que passou pelo GEPOM, que estudou numa creche da cidade de São Vicente, que passou por um Triplantes do Futuro, que passou por uma escolinha do esporte, que passou por uma escolinha da cultura, ou seja, a gente tem que fazer isso. Hoje na educação em São Vicente, nós começamos com um programa que é o PROJAM, que é o Programa de Jornada Ampliada, ou seja, dentro das escolas, no contraturno deles, a gente vai estar dando várias atividades extracurriculares para que eles possam passar mais tempo na escola. E de uma maneira que não seja aquele negócio engessado da sala de aula, do quadro negro, onde o professor fica ali, mas que eles possam participar, que eles possam ter atividades como xadrez, como eles possam fazer atividades esportivas. É isso que a gente precisa fazer. É esse novo modelo de educação que a gente tem que colocar para essa molecada, para eles se sentirem atraídos de estar dentro da escola. Hoje o menino chega na escola, ele sabe tudo, ele tem o smartphone dele lá, que ele pesquisa tudo no Google, o professor dele é o Google, tira todas as dúvidas. Então a gente tem que criar um novo modelo de educação e a nossa educação está trabalhando nisso. Nós temos muitas programações aí de inaugurações já para o começo do ano, de unidades escolares, coisa que há 20 anos São Vicente não inaugura uma unidade escolar. Tudo isso são investimentos muito importantes que a gente faz para a sociedade. E eu acredito que não só para essas crianças, mas também atrai os pais, né, das crianças, a não simplesmente deixar a responsabilidade do filho com a escola, mas de participar da vida do filho, né? Envolver a família toda. Exatamente. A família dentro toda. Da educação. Claro, os avós, importante. Os pais, os filhos, todas as gerações. Esse envolvimento é que faz toda a diferença. Sem dúvida nenhuma. A gente tem uma pergunta, pode pôr no ponto, por favor? É a Andréia Palopoli, de São Vicente. Peço agilidade na recolocação da lombada em frente à escola Pastor Joaquim, na Avenida Francisco Bendospe, na Cidade Náutica. E ela completou dizendo, que não coube aí na nossa pergunta, que uma criança quase foi atropelada ontem. A Andréia é uma guardiã da náutica lá. A Andréia é uma guerreira, uma amiga nossa, respeito muito a Andréia. Pode ter certeza, Andréia, vamos dar um olhar bastante atento a isso. Se a gente não colocar a lombada aí, você pode puxar minha orelha depois, tá bom? E falando em trânsito, em educação para o trânsito, essa semana também foi lançado em São Vicente o projeto Faixa Viva. É verdade. Né? A cidade é a terceira na Baixada Santista, Santos e Guarujá já tem. E o foco é justamente educar e diminuir os índices de acidente, né, prefeito? Esse é o objetivo. Eu fiquei muito feliz porque esse era um sonho nosso. Eu vinha para Santos aqui, eu via a Faixa Viva, sempre achei incrível, uma iniciativa que a gente precisava ter feito isso de maneira metropolitana. Sim. Porque quem dirige em Santos, dirige em São Vicente e sucessivamente em todas as cidades. Aqui é tudo muito próximo, só que o camarada aqui ele tinha que respeitar, na outra cidade não respeita. Então a gente precisava criar uma mentalidade de fazer com que a Faixa Viva ela fosse uma iniciativa metropolitana, que todas as cidades possam também se sentir incentivadas a estar colocando a Faixa Viva, porque isso vai fazer com que a gente reduza muito a questão dos atropelamentos, que a gente tenha um respeito maior aí também pelas pessoas que transitam no dia a dia nas nossas ruas e que correm riscos aí por conta de uma falta de educação dos motoristas. Quando a gente fala em falta de educação, não adianta a gente ter um bom projeto se a gente não tiver à disposição dos públicos desse projeto informação e campanhas educativas. A Prefeitura de São Vicente pretende criar programas ou ações educativas em diversos pontos, porque hoje a gente tem a primeira Faixa Viva foi no Antônio Emerick. Isso. E há, com certeza, a vontade de expandir essas marcações para toda a cidade. Veja, a marcação ela será feita em toda a cidade, mas a gente ressalta aqui que a Faixa Viva
da Antônio Emerick foi um marco, foi ali o pontapé inicial. Sim. Mas que todas as faixas são vivas na cidade de São Vicente, de Santos, mesmo elas, né, não pintadas, não sinalizadas, elas devem ser respeitadas, não é verdade? O pedestre ele tem que ter a prioridade em atravessar uma via, obviamente respeitando as regras da faixa viva. Eu, particularmente, né, sempre digo que essa questão do trânsito, ela tem que passar pela educação. Sim. É exatamente o que você está falando. Ela precisa ser compartilhada nos ambientes das escolas, elas precisam ser compartilhadas nos locais onde as pessoas frequentam. A gente tem que estar fazendo aí campanhas como panfletagem e tal, para que a gente possa envolver toda a cidade. E esse é o grande segredo do sucesso para que a gente, né, consiga ter a faixa viva respeitada na cidade. Então, principalmente na base, né? Porque você envolve as crianças. Sim, elas são multiplicadoras. E as crianças é que chamam a atenção dos pais. Sim. Olha, pai, olha a faixa, né? Reduz, tem pessoas para atravessar, aí você transforma todas as faixas em faixas vivas. Veja a questão da água. Eu falo sempre do exemplo dos meus filhos. O Davi tem 13 anos, a Marcela 16 anos. Eles são os meus fiscais dentro de casa quando a gente está com a torneira ligada, com o chuveiro demorando um pouco mais. Porque eles passaram pela... A minha geração, eu sou coroa já, não fui educado assim na escola. Mas os meus filhos foram. Então a gente precisa colocar a porta de entrada para tudo é a escola. São os nossos filhos, eles serão os multiplicadores e vão fazer com que essas boas ideias se multipliquem, que essas boas ideias cheguem em todos os cantos da cidade. Só assim a gente vai conseguir ter uma sociedade melhor, né, Rogério? Não tenha dúvida, é um investimento maciço em educação. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, a gente sempre brinca aqui no Bom Dia Baixada que a gente reza para que um dia a gente apareça um estadista nesse país que defina a educação como prioridade de verdade. Exato. Não o que a gente tem assistido, que é pátria, que a gente sabe que não é nada disso, mas um investimento maciço em educação para a gente transformar as novas gerações de brasileiros muito mais conscientes, com essa mentalidade de racionar tudo que nós temos de principal, principalmente na natureza. Sem dúvida. Então, esse exemplo que você deu é o exemplo que eu tenho em casa também. Em casa nós também. Somos praticamente contemporâneos, meus filhos escovando os dentes. Quantas vezes eu escutei, pai, vai acabar a água do mundo. Aí você desliga e você vai tomando consciência. Sim. Por isso que eu acho que a faixa viva é um processo da mesma forma. Você envolve toda a família, a educação, aí você aos poucos vai percebendo e vai se conscientizando, vai lembrando que tem alguém muito preocupado com isso, que é muito próximo a você. E que precisa disso funcionando para sobreviver bem. E você vai funcionando e a sociedade toda envolvida. Na verdade, investir em educação é trocar e deixar de fazer a política do pão e circo para criar cidadãos conscientes de seus direitos, de seus deveres, e aí a gente tem uma sociedade que é aquilo que a gente tem buscado ou é aquilo que a gente quer deixar para os nossos filhos. E chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje os nossos entrevistados são o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, e o advogado e empresário Rogério Conde. O Edi Fraldinha entrou em contato com a nossa produção, está mandando um abraço a todos. Estou registrando um abraço, Edi, bom dia para você. Eu queria voltar esse nosso último bloco, eu tenho pouco mais de 9 minutos, para falar um pouquinho desse novo modelo de educação que vai estar sendo assinado hoje, né, saído do papel. Quantos jovens vão poder participar? Porque certamente quem está nos ouvindo vai ter muito interesse, né? Quantos jovens vão poder participar? Como é que vai ser esse processo seletivo? Veja, as ETCRIs, né, primeiro, né, falar aqui dessa parceria com o governo do estado, que é muito importante. Eu sempre disse que a boa relação com o governo do estado, com o governo federal, é uma obrigação de quem governa, não é uma escolha. Então, hoje o governo do estado está possibilitando mais um passo importante para a cidade de São Vicente. Serão 3 unidades que nós teremos em São Vicente, com vários cursos, né, e são 1.200 vagas que possibilitarão os nossos alunos saírem desses cursos com a formação do Paula Souza. Ou seja, terão um diploma que possibilitará que eles entrem no mercado de trabalho já automaticamente pela qualidade dos cursos oferecidos. Então,
Tudo de web graça, designer, né? tudo de graça. As pessoas elas vão fazer a inscrição no site e aí elas serão convocadas e elas participarão destes cursos. Web designer, moda, gastronomia. Nós teremos cursos em um dos polos especificamente, que é no México 70, voltados para a área da construção civil, para a gente poder estar capacitando, né, os nossos jovens também para entrarem no mercado de trabalho. Cursos voltados para a área da hotelaria. Artesanato. Então, artesanato, uma infinidade de cursos muito positivos e legais que vão ao encontro exatamente das exigências do mercado, daquilo que o mercado está procurando hoje. É o foco na economia criativa, exatamente, né? Exatamente. Então, são cursos bem modernos, bem bacanas, muito dinâmicos, né? Com a qualidade do Paula Souza, do Instituto Paula Souza. Então, assim, é realmente uma oportunidade para a cidade de São Vicente estar inaugurando esses polos. A gente vai ter também TV e rádio. Olha que legal. Super bacana isso, que a gente pode utilizar essa mão de obra depois na TV Primeira, na rádio que a gente está restabelecendo dentro da cidade de São Vicente. Ou seja, são iniciativas muito positivas, não só pela oportunidade dos cursos e pela qualidade, mas também por conta daquilo que a gente falava. Sim. Quando você dá essa perspectiva, quando você dá essa oportunidade para o jovem, você está abrindo uma porta para ele que talvez ele jamais sonhasse em ter. Esses dias, nós inauguramos em São Vicente 2 polos de universidade pública, também gratuitas, com a qualidade da USP, Unesp, Unicamp. São os professores dessas 3 instituições renomadíssimas na área da educação que estão lá dando aulas, né, à distância, EAD, mas com cursos super legais também de pedagogia, matemática, engenharia. Você está dando condições de um futuro melhor. Exatamente. Isso tudo faz a diferença na sociedade, faz diferença nessas questões, né, da segurança. Eu faço questão aqui sempre de falar que a gente precisa diminuir essas diferenças sociais. Sim. E a gente só diminui essas diferenças sociais se a gente dá essa condição. Sem dúvida. A economia criativa é a nova maneira, é o novo formato do mercado de trabalho, né? Não, e o que mais te coloca aquele que participa direto inserido no mercado de trabalho. Você pode ver que são atividades profissionais. Sim. Em que você pode se empregar e iniciar uma carreira de forma muito rápida, muito prática. Sim. Porque você precisa. E que há demanda de mercado, exatamente. Né? E que existe a demanda. Hoje, na gastronomia, a gente tem falado tanto da questão até da região metropolitana. Sim, do turismo metropolitano. De você se colocar na hotelaria. Enfim, você, de forma muito rápida, ingressa no mercado de trabalho. E com um certificado que realmente tem uma validade, que confere àquele que está empregando excelência, né? Excelência e confiança, saber que vai ter realmente um profissional trabalhando de forma competente. Então, eu acho que esse é o caminho. Você percebe muitas famílias fugindo daquela questão do emprego tradicional, que está um pouco saturado, e você arrumando alternativas e segmentos que estão começando a crescer e que têm futuro também e que podem trazer renda, enfim, proporcionar uma condição melhor para as famílias. Né? A gente tem pouco mais de 4 minutos, Pedro. Hoje é o Dia Nacional do Turismo e o Rogério me deu o gancho para fazer essa pergunta. Desde o começo do ano, nós temos debatido muito aqui no Bom Dia Baixada a questão do turismo como uma das ferramentas importantes para você movimentar a economia. E tem se falado muito na questão de um roteiro metropolitano que envolva as 9 cidades da costa da Mata Atlântica. Você acredita que esse roteiro saia do papel? Veja, eu torço para que saia. Eu fui secretário de turismo na cidade de São Vicente durante 5 anos. Nós discutimos muito essa questão de nós termos uma mentalidade metropolitana para o turismo, que a gente possa ter um calendário de eventos metropolitano, que a gente possa criar um roteiro, não é? Dentre as 9 cidades, que a gente separe isso em 3 grupos, 2 grupos, ou seja,
Vamos deixar com que os turismólogos eles deem um formato a isso, mas tem que sair do papel. A gente precisa colocar isso em prática. Veja o exemplo do governo do estado, sim, que coloca todos os anos, tem colocado aqui para a região o Roda São Paulo. O Roda São Paulo ele tem essa configuração, ele tem esse pensamento do roteiro metropolitano. Agora a gente precisa estar preparado, a gente precisa, né, criar uma folheteria, criar programas, qualificar para que a gente possa estar recebendo bem os turistas, né? Nós sempre discutimos muito a questão dessa qualificação. E eu sempre digo também que, infelizmente, a região ela nunca teve o turismo como... Prioridade, exatamente. Como a possibilidade real, concreta que ele tem de alavancar a economia. Sempre a gente ficou refém ao porto, ao polo industrial e nunca focou da forma como tem que focar no turismo. O turismo é uma bela de uma engrenagem para alavancar a economia da nossa região. A gente precisa investir mais no turismo. Pedro, nosso tempo já acabou. Queria muito te agradecer pela participação e pela disponibilidade em nos atender. Muito obrigada. Estou sempre à disposição. Rogério, grande abraço a você. Parabéns, né, pelo dia de hoje, seu aniversário. E deixar um grande abraço, aí, um beijo no coração de todos que nos acompanharam até agora. Rogério, muito obrigado pela tua participação. O Pedro, você me deu um gancho, ele me deu outro. Eu te desejo tudo de bom. Obrigado. Te dei um abraço antes de você entrar no estúdio. E eu costumo dizer para as pessoas que eu gosto, que eu acho que a nossa vida tem uma tríade: saúde, amor e fé. E a companhia daqueles que fazem a nossa jornada valer a pena. Então é isso que eu te desejo nesse teu novo ciclo. Parabéns. Obrigado, Nathalie, obrigado, Pedro. Obrigado a todos que estiveram nos acompanhando, que acabaram de alguma forma comemorando comigo. Sem dúvida. O meu aniversário. Então é um prazer estar sempre participando aqui e espero retornar logo. Em breve você volta. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!